Bora fazer uma deliciosa balinha de jenipapo? Balinha de jenipapo é um doce muito apreciado aqui no Nordeste, na nossa Bahia, na nossa cidade de Santo Antônio de Jesus. Enfim, é uma delícia. E aqui eu tenho alguns genipapos. O que foi que eu fiz aqui? O jenipapo já tá limpo, eu tirei só a casca e as sementes. E vou triturar esses genipapos até ficar assim bem fininho. Na verdade, eu vou passar no triturador, no liquidificador, aliás, no pulsar. Mas se você tiver em casa um processador, se tiver alguma máquina de processar também, é melhor que ele fique bem processadinho, bem fininho. Não fica legal para depois você fazer as bolinhas quando ele fica muito grosseiro. Por exemplo, se ele ficar desse tamanho. Então, tenta triturar o máximo possível. Dá um trabalhozinho, mas o resultado vale muito a pena. Então, vamos ao passo a passo. E aqui eu usei somente 7 genipapos, porque ele rende bastante, estavam grandes. E o restante eu vou congelar para fazer suco. É uma fruta assim de sabor intenso. Tem um azedinho muito bom. Algumas pessoas fazem essa bala somente com o que a gente chama de bagaço e tiram o líquido, espremem e tiram o líquido que tem nela para fazer licor. Algumas pessoas até fazem suco, mas eu prefiro deixar como está, que vocês podem ver que eu não coloco água nenhuma, porque eu gosto do azedinho da fruta, que fica espetacular. Agora eu vou colocar o açúcar, 1 quilo de açúcar, eu vou utilizar o demerara mesmo, mas você pode colocar o açúcar aí de sua preferência, e até o cristal também, o refinado. Aqui eu coloco o demerara e vou levar o fogo mexendo de vez em quando, com a colher de pau, com cuidado para não queimar. Aqui ele vai soltar uma águazinha e vai dar o ponto que eu vou mostrando a vocês. Acompanhe então o passo a passo, que é muito importante. Voltei e tem algumas coisas que eu preciso explicar. Ele já está pronto, mas o que vocês precisam entender, eu vou explicar passo a passo. No fogo ele ficou de 30 a 40 minutos, aí vai depender muito do tamanho do jenipapo. Fogo médio, quase baixinho, para ele cozinhando aos poucos. Vocês perceberam que eu não coloco água? Algumas pessoas colocam água, eu acho que não fica muito bom. Eu gosto de estimular a própria fruta a soltar o caldinho que ela tem, que é muito bom, azedinho, maravilhoso. E é o açúcar que vai fazer com que esse caldo vai saindo aos poucos no cozimento. E não precisa mexer toda hora. De vez em quando você vai lá, mexe ele. O fogo alto é ruim porque ele pode secar e queimar, aí vai ficar com gosto ruim. E por fim o ponto. Eu coloquei 1 quilo de açúcar e em média 7 genipapos tamanho médio. Vocês percebem aqui que ele fica bem escurinho, bem diferente do começo. Ele tá bem escurinho, esse é um indício, mas ele precisa ter uma liga. Então, por conta disso, ele já estava bem sequinho no final do processo. Eu coloquei mais 1 xícara de açúcar. Essa xícara de açúcar, no último minuto, eu deixei ali envolvendo o próprio doce e ele criou para mim uma liga que eu queria muito. E foi justamente esse açúcar que eu coloquei no último minuto, porque assim no cozimento ele vai secando. E aí fica tão sequinho, se vocês perceberem isso, pode colocar mais 1 xícara de açúcar, como eu fiz, para que tenha uma liga, essa liga que vai dar o ponto de bala, que vai dar para você enrolar. E esse é o tipo de doce que se faz com muito mais açúcar do que o que eu utilizei aqui. Mas eu faço diferente, com menos açúcar, com mais o azedinho, não tiro o caldo do jenipapo, ele fica bem especial. Agora é o processo de enrolar. Eu vou enrolar as balinhas e passar no açúcar cristal. E volto aqui para vocês verem como ficou. E finalmente as balinhas prontas. Perceberam? Rende bastante. E aqui eu enrolei sozinha, demora mais um pouco, mas aí chama alguém, chama um amigo, chama alguém da casa, vai batendo um bom papo que passa rapidinho e rapidinho você enrola a massa toda.
E eu dei dica de como enrolar, porque é uma massa delicada, precisa apertar um pouquinho e enrolar com todo cuidado, bem de leve, que aí ela não abre. E quando falamos em balinha de jenipapo, é um doce que tem uma durabilidade muito grande. Aqui eu fiz para consumo, mas eu vou mostrar outras apresentações aqui a vocês, para ficar bonito aí em sua casa, na sua festa. Pode fazer para vender também. Colocar em potinhos, como eu vou mostrar. E você pode vender aí de 8 a 10 reais esses potinhos, até porque é um doce delicado que dá um trabalho para fazer e todo mundo valoriza, porque esse doce é muito gostoso. E essa balinha é bem especial porque ela contém todo o suco da fruta, ela não é açucarada. Enfim, é aquele doce raiz. E essa foi a minha receita de hoje. Eu queria muito ter trazido há muito tempo essa receita para vocês, mas saiu, né? E como todas as receitas, essa também foi feita com todo carinho aqui, bem do jeitinho que eu gosto de fazer. Um grande abraço da Rosita e até a próxima receita ou dica. Tchau, tchau!